Olá, seja bem-vindo. Nessa aula vamos falar bastante agora sobre a onda Q, né? A onda Q que representa a necrose miocárdica após o infarto agudo do miocárdio. Ela vai começando, na verdade, durante o processo agudo do infarto agudo do miocárdio e depois se consolida, aumenta na fase mais tardia, né, do infarto. Nas aulas passadas falamos de isquemia e lesão, então alterações do segmento STT, segmento ST e onda T. Agora vamos falar mais de uma alteração do complexo QRS, que é onde realmente se manifesta a necrose miocárdica. Então vamos lá. O que seria uma onda Q patológica? Primeiro nós temos que entender por que pode parecer uma onda Q não patológica no eletrocardiograma. A despolarização ventricular, na verdade, a gente sabe que ela, no final das contas, um grande vetor final se dá da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então tem uma direção e uma força muito grande. Mas a gente sabe que isso, na verdade, é a representação final das forças elétricas que correspondem à despolarização ventricular. São 4 grandes forças elétricas que, quando somadas, vão para baixo e para a esquerda. Mas essas diversas forças, que vêm em momentos diferentes, podem provocar deflexões de polaridade diferente no QRS. Essas polaridades diferentes ali podem formar, então, um complexo que geralmente pode ter uma onda Q, uma onda R e uma onda S. Ou pode não ter todos os 3 componentes. Mas, para nossas nomenclaturas, né, para nossa identificação de cada fenômeno, a onda Q é a primeira deflexão negativa do complexo QRS. A onda R é a primeira deflexão positiva do nosso QRS. E a onda S é a primeira deflexão negativa após a onda R. Lembrando que nem sempre nós vamos ter as 3 deflexões em todos os QRS, em todas as derivações, né? Então, para você lembrar, o que seria uma onda Q patológica? Quando que isso não corresponde somente aos vetores de despolarização, né? Aos diferentes vetores ali que podem provocar uma onda Q em algumas derivações. Quando essa onda Q tiver mais de 1 milímetro de duração, mais de 1 quadradinho de duração, então na horizontal tem uma duração maior que 1 milímetro, que seria 0,04 segundos ou 40 milissegundos, ou quando ela tiver uma amplitude, né, uma deflexão negativa com amplitude maior que 1 milímetro, ou se essa amplitude for maior que 25% da onda R do mesmo QRS. Ou seja, não pode ser maior do que 1/4 da onda R que vem logo depois dessa onda aqui. Se for, isso é uma onda Q patológica. Se a duração dela for aumentada, maior que 1 milímetro, é uma onda Q patológica. Por exemplo, nessa figura aqui à esquerda, nós temos aqui então diferentes vetores despolarizando o ventrículo. E aí você pode ter um primeiro vetor que vai em sentido contrário ao meu eletrodo explorador, que está aqui representado por essa figura. Como essa força vai em direção contrária, o que esse eletrodo enxerga é uma deflexão negativa, né? Pequena, porque é uma força vetorial que vai para a direita, mas é pequena. Logo depois, uma outra grande força puxa o vetor final para baixo e para a esquerda. É um vetor mais forte do que o primeiro vetor. E aí, portanto, esse eletrodo explorador vai enxergar uma força positiva, uma força que vem em sua direção, ele enxerga como algo crescendo. Então essa onda R é maior do que a onda Q. Tá? A onda Q inicial é pequena, não patológica, ela tem uma amplitude menor que 1 milímetro, não tem uma duração maior do que 1 milímetro, né? Não tem uma duração maior do que 0,04 segundos, e a sua amplitude, além de menor do que 1 milímetro, não é maior do que 25% da amplitude da onda R, que se dá logo depois. Então, aqui acima, à esquerda, é uma onda Q não patológica, normal, que corresponde, na verdade, às forças vetoriais diferentes na despolarização ventricular. Muito bem. Abaixo, a gente tem nesse desenho aqui um miocárdio que tem, representado aqui em preto, uma necrose transmural, um miocárdio que sofreu um infarto e agora necrose. Agora, essa área necrosada não se despolariza mais. A gente perde aquele vetor forte que puxa para aquele setor ali. E aí as forças acabam se direcionando para o outro lado, né? O vetor de despolarização foge da área necrosada, não consegue despolarizar. Aquela é uma área inativa do ponto de vista contrátil, mas também do ponto de vista elétrico. Chamemos isso de área eletricamente inativa. Tá? Eu vou ver isso no eletrocardiograma, por isso eu digo isso sobre o eletrocardiograma, mas do ponto de vista contrátil também, essa área deve estar funcionando muito mal. Então,
deve ter acinesia, além de inatividade elétrica. O que eu vou ter então? A minha despolarização não vai mais em direção ao eletrodo explorador. Ela se move para o outro lado, para o lado contrário. Ou seja, o fenômeno que esse eletrodo vai ver é um fenômeno negativo, se afastando dele. Então eu passo a ter um fenômeno puramente negativo, onde eu deveria ter uma onda R crescendo, não tem mais onda R, só tem um padrão onda Q pura. Essa é uma onda Q patológica, né? Duração aumentada, mais de 1 milímetro, amplitude aumentada, mais de 1 milímetro, e amplitude maior do que 25% da onda R. Nesse caso aqui, que é um caso bem extremo, que a gente está somente representando aqui nesse desenho, não tem onda R, é só onda Q patológica pura. Então, óbvio, ela é muito mais que 25%. Mas se existir uma onda R ainda preservada, alguma viabilidade ali pode estar presente, mas existe uma onda Q patológica mostrando que também existe necrose importante ali. Nesse eletro aqui à direita, a gente vê áreas de necrose, né? Você vê aqui uma onda Q patológica em D2, D3 e AVF, logo depois uma onda R, mas a amplitude da onda Q é maior que 25% da amplitude da onda R, portanto existe onda Q patológica e alguma viabilidade miocárdica. E além disso, a gente vê onda Q patológica na parede anterior, de V1 até V6. Percebam que eu não tenho onda R, de V1 até V4 praticamente não cresceu nenhuma onda R, né? Em V3 eu deveria ter onda R, não tem, em V4 também não. Então na parede anterior eu tenho uma perda miocárdica importante por necrose. Em V5 e V6 eu tenho uma onda Q patológica, logo depois uma pequena onda R. Às vezes é uma onda R tão pequena que chamamos de onda R embrionária. Mas eu tenho áreas eletricamente inativas em paredes diversas aqui. Isso faz com que o complexo QRS tenha um padrão de predomínio de deflexões negativas, ou de somente uma deflexão negativa. Então aquele padrão do QRS, né, pode não ser mais de Q, R e S, as três deflexões em sequência. E aí vamos chamar isso aí de padrões de área eletricamente inativa, né? Seria um padrão QS, só deflexão negativa, padrão QR, sendo Q maiúscula e R maiúscula também, né? ou Q maiúscula e R minúscula, ou seja, a onda Q é muito proeminente, muito grande, muito ampla, e a onda R pode existir sendo maior ou menor. Mas essa onda Q me sugere onda Q patológica, Q maiúscula de onda Q importante e patológica. Ou amputação da onda R, né? O padrão de amputação da onda R também é a mesma coisa que padrão QS. Padrão QS é a ausência de onda R, pulou a onda R, né? Não tem deflexão positiva, não tem músculo funcionando bem naquela parede. Tudo isso significa, então, área eletricamente inativa. Esse vai ser o termo eletrocardiográfico mais apropriado para descrever essa alteração. Então, área ou zona eletricamente inativa corresponde a isso, onda Q patológica por necrose. Óbvio que essa necrose pode ser por um insulto isquêmico ou de outra natureza, tá bom? Mas estamos falando aqui de um paciente que já sofreu um infarto, né? Um paciente pós-infarto. Nesse eletro seguinte, um eletro real, para representar bem o que a gente está falando, a gente vê aqui em D2 uma onda Q patológica, o complexo QRS é pequeno, mas a onda Q patológica, né? A duração dela é maior que 1 milímetro, cerca de 1 milímetro, amplitude praticamente igual à onda R seguinte, a onda R que vem logo depois, ou talvez um pouquinho maior, mas é um complexo QRS pequeno, né? De pequena amplitude. E aí vejam que a onda T acompanha a polaridade do QRS. Então, QRS é predominantemente negativo, a onda T também passa a se manifestar como negativo. Em D3 e AVF, isso fica muito claro, né? Eu tenho um padrão QS no QRS, né? Eu tenho só deflexão negativa, ausência de onda R, né? Uma onda R amputada, e logo depois a onda T fica com aspecto negativo. A polaridade dela se inverte. Tá? Essa é uma manifestação típica da necrose miocárdica na parede inferior. Um infarto que não foi tratado no tempo adequado. Tá bom? Área eletricamente inativa na parede inferior. Por que isso acontece? Justamente porque se estabeleceu isquemia e lesão, não tratada adequadamente, como mostra essa figura logo aqui embaixo à direita, e a necrose vem se instalando do subendocárdio para o subepicárdio, dentro do miocárdio. Né? Quando vira uma necrose muito extensa e faz esse
esse acometimento transmural, pronto, aí você tem a instalação da onda Q patológica no eletrocardiograma, que representa exatamente essa alteração histopatológica. Perda de viabilidade miocárdica e transformação de músculo viável em área necrosada. Então tá aí. Essa é a representação eletrocardiográfica desta alteração histopatológica. Mais um eletro para a gente estudar, agora a fase subaguda do infarto. O que seria a fase subaguda, né? Começou o quadro clínico, aquela fase hiperaguda, o quadro clínico foi se desenvolvendo, minutos e horas, entra a fase aguda do infarto, né? Saiu da fase hiperaguda, foi para a fase aguda, tem miocárdio viável ainda para salvar, mas começou-se a estabelecer um pouco de necrose. Se mais tempo passar, menos tecido viável do miocárdio e mais necrose vai se instalar. Passado mais tempo, aí predomina a necrose e tem muito menos tecido viável, músculo viável ali para ser salvo. Estamos perdendo a oportunidade terapêutica nesse paciente. Como que vai ser esse eletro para esse paciente que chega então tardiamente, por qualquer motivo? É o que a gente vê aí, ó. Em V3 e V4, eu tenho uma onda Q patológica já se instalando de forma bem acentuada, né? Predomina muito mais onda Q do que onda R, e ainda persiste um pouco de onda R com um supra persistente ainda, um supra DST persistente. Então aqui já tem muitas horas de evolução, já comecei a perder muito músculo, tem pouco músculo viável para ser salvo. Está indicando que realmente o tempo está sendo perdido aqui. Quanto antes, melhor, sempre. Quanto antes, melhor, sempre no infarto. Nesse caso aqui, quanto antes, melhor, porém esse melhor já começa a virar um menos pior, né? Nesse caso, a necrose está se instalando, o prognóstico começa a piorar bastante. Um caso real agora, esse eletrocardiograma aí, a gente vê um infarto com supra de ST bem claro na parede anterior, né? Desde V1 até V5, V6, eu tenho um supra de ST na sua fase aguda, né? Eu tenho o R preservado ainda, um supra típico ali, já saiu da fase hiperaguda, mas entrando na fase aguda, muito músculo viável ainda para ser salvo, porém, se nada é feito, se o paciente simplesmente evolui de forma conservadora, se a conduta é expectante, na verdade você está só olhando, observando músculo viável se transformar em necrose. Aumento da mortalidade desse paciente, não só a curto prazo, mas também pelas sequelas do infarto no longo prazo. Então você está com certeza condenando o paciente a ter morte pelo infarto ou morte por insuficiência cardíaca ou por arritmia ventricular no seu futuro. O que isso se transforma, então, depois de um tempo, se nada for feito, nisso aí? Onda Q patológica na parede anterior, um pouco de supra de ST pode persistir nas primeiras horas ou dias, por essa, geralmente um supra persistente ali. Se não tem mais onda R preservada, isso geralmente vai ser por uma discinesia dessa parede, né? Um movimento paradoxal. Na sístole, ela não consegue mais se movimentar para dentro da câmara, dentro da cavidade ventricular, ela sofre um estresse de parede, se movimenta para fora, justamente pela fragilidade, pelo enfraquecimento dessa parede anterior, agora nesse momento. Mas predomina muito mais necrose, não há dúvida, onda Q patológica já instalada, um pequeno supra DST, que talvez represente essa discinesia, prognóstico bem pior. Um outro caso para exemplificar, supra de ST na parede inferior, também em fase hiperaguda agora, né? Eu tenho um segmento ST ascendente depois de um ponto J supra desnivelado, uma onda T com aspecto hiperagudo, né? Ponte aguda muito ampla. Então é um supra de ST de parede inferior, com muito músculo viável para ser tratado de forma emergencial. Você não pode deixar passar esse diagnóstico. Para corroborar a sua hipótese, infra de ST na parede contralateral. D1 e AVL, né? Parede lateral alta, imagem em espelho. E também com imagem em espelho na parede anterior ali, né? V2, V3 e V4, o que ainda pode corresponder, na verdade, a um supra de ST da parede dorsal. Isso pode ser imagem em espelho. Portanto, um infarto com supra de ST na parede inferodorsal, muito provável. Teria que ser feito V3R e V4R para avaliar acometimento de VD e V7 e V8, talvez V9, para avaliar acometimento de parede dorsal. Seria o melhor diagnóstico e a conduta com certeza seria a reperfusão coronária imediata. Se nada for feito, infelizmente o paciente tem um risco elevado de óbito. Se ele não for a óbito nas primeiras horas, primeiras 24 horas, geralmente a maioria dos óbitos no infarto acontecem muito precocemente, mas ele está condenado também
a ter um prognóstico pior depois, com maior risco de morte, não só naquela fase aguda, mas nos próximos anos. Isso tem que ser lembrado. A evolução eletrocardiográfica desse paciente sobrevivente de um infarto geralmente vai ser essa. Perda da viabilidade miocárdica nessa parede inferior. Então percebam aqui onda Q patológica em D2, D3 e AVF, sem persistência mais do supra de ST, né, o ponto J volta para a linha de base, o segmento ST voltou para o normal, mas já com perda de viabilidade da parede inferior. Sem persistência mais do supra de ST, né, o ponto J volta para a linha de base, o segmento ST voltou para o normal, mas já com perda de viabilidade da parede inferior. A onda T geralmente acompanha a polaridade agora do QRS. Então ele se tornou predominantemente negativo, a onda T também ficou negativa. Onda Q patológica, área eletricamente inativa na parede inferior. Esse é um outro exemplo importante para a gente lembrar, você não deve esquecer mais também. Já é um supra de ST da parede anterior na sua fase subaguda. E aí o que você pode ter, então, é um predomínio de onda Q nos complexos QRS nessa parede, né? Então, de V1 até V5 tem muito mais onda Q do que onda R. Só aparece uma onda R um pouco mais ampla lá em V6. Como isso aqui também foi deixado passar, né? Quem avaliou não reconheceu que era um infarto com supra, preferiu ficar observando, etc, etc. Um tratamento mais conservador, sem reperfusão coronária imediata, infelizmente levou a isso. Predomínio de necrose nessa parede, ainda talvez algum miocárdio a ser salvo, né? Um infarto com supra na sua fase subaguda. Mas com certeza o maior benefício da terapia de reperfusão coronária foi perdido. Maior massa miocárdica aqui envolvida no infarto já sofreu necrose, já foi perdido. Então esse é um eletro para ser lembrado que eventualmente você pode sim, dependendo do tempo de instalação do quadro clínico, indicar terapia de reperfusão coronária. Mas é só para você lembrar, quanto mais precoce, melhor, senão é isso que acontece, né? E numa fase muito tardia, se isso persiste com esse padrão, com persistência do supra de ST, já com onda Q instalada, onda Q patológica de necrose miocárdica, e um supra persistente depois de mais de 24 horas, isso deve corresponder à discinesia daquela parede. Discinesia de parede interior. O que seria isso? Uma alteração, uma dilatação tão grande dessa parede que ela se transforma, na verdade, num aneurisma. Então esse aneurisma corresponde, na verdade, a essa área muito enfraquecida e que se move de forma paradoxal. Na sístole, ao invés dessa parede se contrair e se mover para dentro da cavidade ventricular, se move para fora. O que isso gera no eletrocardiograma é justamente um supra persistente na área inativa. Então, passados alguns dias aí, o paciente tem esse padrão eletrocardiográfico e não mudou o quadro clínico, né? Não teve uma suspeita de um reinfarto, por exemplo, isso aqui, na verdade, é sequela do infarto, uma sequela grave, para ninguém ficar confuso, né? Isso porque muitos meses ou até anos depois, esse paciente permanece com essa manifestação eletrocardiográfica, não tem um quadro clínico compatível com síndrome coronária aguda, mas alguém está olhando só o supra de ST. Lembre que isso é um supra de ST persistente numa área eletricamente inativa. Isso não deve ser nada agudo, isso é fase tardia após infarto. Principalmente se o paciente não tiver uma suspeita clínica naquele momento de síndrome coronária aguda. Então era isso que eu tinha para falar sobre onda Q patológica, espero ter ajudado. Lembre-se que é muito importante você reconhecer esses padrões de forma precoce, mas essas alterações todas do segmento STT e da onda Q são fundamentais para que você faça uma boa avaliação médica no pronto-socorro, na UTI, na emergência e avalie bem esse paciente com síndrome coronária aguda para fornecer o melhor tratamento para ele. Grande abraço e até a próxima.